Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje no nosso segundo webinar Buzz Monitor, onde vamos abordar o tema em como se antecipar e gerir uma crise pela plataforma. Esse webinar será apresentado por mim, Tuane, responsável pela área de Customer Success do Buzz Monitor, e pelo Thiago, responsável pela área de atendimento. Caso vocês tenham dúvidas durante o webinar, podem mandar na lateral, que ao final a gente vai esclarecê-las. Bom dia, pessoal! Então, vamos começar aqui o nosso webinar. A primeira parte, para a gente realmente conseguir fazer a parte de gerenciamento aqui de possíveis crises, o primeiro passo é o setup, que é a criação da nossa marca, tá? Então, o setup, como que funciona? Para fazer essa criação, a gente vem aqui na parte de monitoramento, gerenciar projetos. Aí aqui para a gente criar uma nova marca, a gente já pode começar aqui pelo Vamos Lá, já temos aqui todas as redes sociais, tá? Mas eu vou pegar como base um projeto já criado. A gente vai pegar como base hoje esse webinar, um tema que está muito em alta no momento, né? Que é o coronavírus. Então eu vou explicar um pouquinho como que eu fiz esse setup. O primeiro cadastro é da nossa lupa, que é o nosso monitoramento de menções espontâneas, tá? Esse monitoramento hoje, ele é válido para Twitter, a nossa base de RSS, que são sites, blogs e fóruns, e também para o Social News, que é de Facebook, né? Para as contas que têm contratado esse produto. Então, como que funciona? O cadastro, ele é feito através do termo booleano. Então, ó, palavras compostas, eu coloco entre aspas, e aqui eu sempre separo uma palavra da outra por OR maiúsculo, que significa ou. Então, se aqui a gente quiser adicionar alguma outra palavra, é só adicionar o OR e colocar a próxima palavra. E se for composta, sempre colocar entre aspas, tá? Uma outra possibilidade de cadastro aqui nessas menções espontâneas seria a parte de associações. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vai que a gente não quer que colete só coronavírus. Eu quero que colete coronavírus se na mesma frase estiver, por exemplo, Brasil. Nesse caso, a gente só coletaria dessa forma, tá? Como é que a gente faz essa associação? É através dos parênteses. Então, a minha palavra principal eu isolo entre parênteses. Esse espaço entre uma palavra e outra significa end. E aqui eu coloco a outra palavra isolado entre parênteses, tá? Então, isso aqui, se eu quiser colocar mais palavras, funciona também da mesma forma, tá? Entre or, vai que aqui eu quero Paulo, e assim por diante, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar como é que estava anteriormente. Depois, aqui em Facebook, eu posso cadastrar alguma página. Vale lembrar que hoje para Facebook a gente consegue monitorar qualquer tipo de página, tá? Se também você tiver algum grupo, mas aqui é só grupos que vocês administrem, tá? E também vocês podem monitorar algum tipo de post em alguma página. Então, basta fazer o cadastro aqui. Quando você fizer o cadastro, automaticamente já vai coletar os comentários e a coleta também é válida por mais 30 dias. Para Instagram, aqui hashtags para buscar, já cadastrei as hashtags, então qualquer usuário que fizer um post no Instagram em modo público, com essa hashtag a gente já vai conseguir coletar e também posso monitorar algum tipo de usuário, tá? De Instagram. Então é bem legal também até mesmo para a parte de monitoramento de influenciadores, né? Vai que você quer, de repente, fazer um monitoramento de algum jornalista que fala bastante sobre o coronavírus. Se você cadastrar o perfil aqui, você vai conseguir coletar as postagens, tá? Vale lembrar também que os comentários não são coletados. A gente só coleta os comentários de Instagram, dos perfis em que nós somos administradores. Uma outra regrinha também é que assim, a gente só consegue monitorar perfis de Instagram se o perfil for público e comercial, tá? Para Twitter,
Aqui em Twitter, como que funciona essa parte aqui de termos para coleta em tempo real? É a nossa busca booleana. Aqui, ó, a gente pode ver que essa é a nossa busca booleana. Só que como que funciona? Essa coleta, pela lupa, ela acontece a cada 4 horas. Se para Twitter você quer uma coleta em tempo real, que seria o ideal, a gente coloca as palavras aqui, com uma diferença. Não existe o termo booleano. Então não tem aspas ou or, tá? É só as palavras separadinhas por vírgula, tá? Então aqui, ó, eu coloquei as palavras separadas por vírgula, com e sem acento, tá? Porque na busca booleana a gente não coloca acento. Posso também filtrar algum tipo de perfil de Twitter, a mesma coisa. Você pode, de repente, buscar possíveis influenciadores que falam sobre esse tema também, tá? E aqui eu filtrei o idioma para vir só idioma português, né? Porque senão a gente colocar coronavírus vai trazer muita coisa de fora também. Para YouTube, hoje para YouTube a gente não consegue monitorar canais que a gente não administre, tá? Então aqui seria só para a parte de analytics mesmo. E por último, RSS. Além da nossa base que eu comentei, vocês também podem monitorar outras RSS, tá? Basta ter o link de feed. É só cadastrar aqui qual que é o tipo da RSS e o link do feed, e aí você já começa o seu monitoramento, tá? Depois disso, é só clicar aqui em salvar projeto. Quando a gente clica em salvar projeto, automaticamente somos direcionados para a tela inicial aqui do monitoramento. E também, ó, já é criada uma pastinha. Agora vamos falar sobre a criação de triggers, pessoal, que são, na verdade, os alertas, onde vocês vão conseguir gerenciar essa crise. Então, a gente vai aqui na parte de criação de triggers, tá? Aqui eu já tenho a criação de trigger do alerta Buzz Monitor. A gente vai dar um exemplo mesmo da parte do Buzz Monitor, um alerta vindo da página do Buzz Monitor, tá? Vou criar junto com vocês para vocês verem como que funciona. Então, vocês vão aqui em gerenciar, novo trigger. A gente vai colocar como alerta. A gente coloca aqui como alerta Buzz Monitor. O próximo passo é selecionar as redes. Vamos deixar as principais redes hoje. Então, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. O projeto no qual vocês querem selecionar esse alerta. Aqui a gente vai selecionar o Buzz Monitor, porque é diretamente da página do Buzz que a gente vai extrair esse alerta. Os perfis de Twitter, aqui a gente vai sinalizar as nossas próprias páginas, tá? E o próximo. Aqui, na busca booleana, vocês vão colocar os termos no qual vocês queiram que apareça nesse alerta. No caso aqui, a gente vai escolher odeio, or, que significa ou, e termo composto entre aspas. Não funciona. O gênero vamos deixar feminino e masculino, sentimento positivo, neutro, negativo. Os dias da semana. Nas redes vocês também conseguem configurar, tá? Então aqui tudo que vier da rede de vocês. Aqui a gente vai escolher página, mural. Vamos extrair o social news porque a gente vai escolher somente da nossa própria página. Mesma coisa no Twitter, Instagram e YouTube. Próximo. Aqui a gente vai escolher qual e-mail que vai receber esse alerta. No caso, que vai ser o meu e-mail. Aqui a gente já vai aplicar uma tag. Então, sempre que vier algo selecionado, alguma menção com essas palavras, a gente já vai ser direcionada para a tag de alerta. E um sentimento negativo. Sendo isso, vocês vão escolher o tempo. Aqui a gente pode colocar a cada minuto, conforme for melhor para vocês. E aqui a gente seleciona em criar. Tá? Como a gente já tem esse trigger criado, não vou criar novamente. Aqui no Facebook do Buzz Monitor, eu mandei uma mensagem. Então eu mandei olá, criei tickets, mas não funciona. Será que fiz algo errado? Tá? E com esse alerta, a gente pode ver aqui não funciona.
Quando eu venho aqui no meu e-mail, esse alerta já está aqui. Então, pelo fato de eu ter colocado a palavra não funciona, isso foi direcionado diretamente para o meu e-mail. Então, a gente recebe esse alerta. Clicando aqui, eu já recebi, ó. Tuane Fault, na página do Bus Monitor. Olá, criei tickets, mas não funciona. Será que fiz algo errado? Com isso, vocês conseguem ter prioridades nesses alertas, onde vocês conseguem gerir essas crises, tá? Isso aí, pessoal. Aí, o próximo passo, depois do nosso criação dos triggers, é a parte dos relatórios, tá? Vale lembrar que os triggers, eles funcionam a partir do momento da criação em diante, tá? Ele não faz retroativo, e essa atualização dos triggers, ela acontece mais ou menos em até 20 minutos, tá? Então, focando aqui um pouquinho agora na parte da extração dos relatórios, vamos criar alguns relatórios aqui de exemplos que seriam bem interessantes para nossa análise. Vou criar uma pastinha, tá? Para a gente alocar esses relatórios. Vou botar aqui, ó, gerenciamento de crise. E aí a gente já consegue criar uma pastinha aqui, e aí dentro da pasta é onde a gente vai conseguir criar os relatórios. Então, o primeiro relatório que a gente vai criar é um relatório interno nosso, que é justamente sobre esses alertas que a gente recebeu aqui. Então, quantas vezes a gente recebeu esse alerta? Isso a gente consegue fazer através da tag. Como a Tuane configurou para aplicar uma tag alerta, a gente consegue extrair essa informação através dessa tag, tá? Então, para criar esse relatório, a gente clica aqui em criar novo relatório. Aí aqui eu vou colocar evolução diária por tag. Vou clicar em salvar. E aí quando ele salvar, ele vai levar a gente para a parte das edições dos nossos relatórios. Então aqui é onde realmente a gente vai conseguir configurá-lo, tá? Então aqui em fontes, como é o projeto Bus Monitor, né, que eu vou pegar esse alerta, ainda não é sobre o coronavírus em si, seleciono o projeto em que o alerta foi enviado, então aqui eu sei que é o Bus Monitor, vou selecionar os meus canais administradores. O próximo passo, aqui eu vou selecionar a rede social, então aqui eu vou pegar o Facebook, vou pegar um período aqui dos últimos 30 dias, e aqui em tags eu vou selecionar somente com tags. Em ver todas as tags, eu vou selecionar essa minha tag de alerta. Por último, eu posso vir aqui na aba do gráfico, vou agrupar por dia e a gente divide aí por sentimento. Vamos apertar aplicar aqui, para dar uma olhadinha. Olha aqui, ó, nos últimos 30 dias a gente recebeu 7 interações com essa tag alerta. E com certeza aqui, ó, o da Tuane já está aqui. Tá? Então é essa forma que a gente consegue criar triggers através de alertas, tá? Agora, saindo um pouquinho do nosso canal interno, indo para a parte de menções espontâneas, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a parte do nosso Social News. O que é o Social News? Hoje, para o Facebook, a API do Facebook não disponibiliza fazer monitoramento de menções espontâneas. Tá? Então, o que a gente aqui do Bus Monitor fez? Nós criamos uma base e dentro dessa base existem mais de 1000 páginas de notícias. Então, através do termo que a gente cadastrou lá na criação da nossa marca, a gente consegue saber, dentro dessa base de páginas de notícias, quais foram as páginas, as postagens e os comentários em que os usuários mencionaram esses termos. Então, é um monitoramento fora da nossa página, né? Em outras páginas. É super legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui desse relatório, vou clicar aqui no logo do Bus Monitor. E aí a gente já tem a pastinha aqui. Então agora vamos fazer um novo relatório agora focado para Social News, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em criar novo relatório. E o nosso primeiro relatório vai ser sobre evolução das notícias, que vai trazer exatamente a evolução diária das postagens referente ao termo coronavírus. Vamos esperar abrir aqui. E aí aqui como que a gente faz? Como é parte de Social News, menções espontâneas, a gente seleciona só projetos. Então vou selecionar aqui o coronavírus. Em filtros, aqui eu vou selecionar a rede social Facebook. Vou pegar aqui os últimos 30 dias. Tá?
E aqui para baixo, ó, vindo um pouquinho aqui para baixo, em somente Facebook, como que eu faço para eu ver só o que é o Social News? Eu seleciono essa opção aqui de origem, tiro a opção de página e deixo só o origem, tá? Então, como eu quero ver só as postagens, em tipo, eu vou deixar só publicação de página, tá? Então, essa é a configuração que a gente precisa fazer. E aí, por último, no gráfico, eu vou agrupar por usuário. Que no caso, quando a gente agrupa por usuário, ele vai trazer pra gente os nomes realmente dessas pessoas, tá? Isso se a gente quisesse saber quem mais publicou, né? Primeiro vamos pegar aqui por dia. Então aqui eu pego por dia e vou apertar aqui aplicar. Aí aqui a gente tem a evolução das notícias. Eu criei essa marca aqui por volta do dia 26, ó. Então dá pra ver que aqui a gente já tem dados mais consolidados. Ó quantas postagens a gente teve só nessa base de social news, né? Descendo um pouquinho para baixo, ó, a gente consegue ver aí só postagens referente a esse termo mesmo, tá? Então esse aqui é uma evolução das notícias. O próximo foi o que eu comentei, que vai ser de quem mais publicou. Então vamos ver quais dessas páginas fizeram mais publicações. Então, o que eu faço aqui? Em vez de eu criar um novo relatório, eu posso clonar esse relatório, que fica muito mais fácil, né? Em vez de eu ter que criar um relatório do zero, fazer todas as configurações de novo, não. Eu clono esse relatório. Quem mais publicou? Vou clicar em salvar. Ele já vai clonar para a gente. Aí eu vou precisar só fazer uma alteração no gráfico. Então, aqui no gráfico, em vez de eu ver por dia, eu posso ver por usuário. Aí aqui em dividir, nesse momento, eu não vou querer ver por sentimento. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Vou deixar sem divisão. Vamos dar uma olhadinha quais foram as páginas que mais fizeram postagens. Aqui eu vou pedir para ter uma leitura assim, ó, Jornal de Notícias. Só o Jornal de Notícias, o Antagonista, CNN, o UOL Notícias fizeram mais de 150 postagens, olha. Então é muita coisa que a gente está recebendo aí, né? Isso é super interessante. O próximo, a gente saber um pouquinho sobre os termos mais citados. Então, através desses posts que essas páginas estão fazendo, quais são os termos mais citados? Então, a gente pode fazer da mesma forma. A gente clona esse relatório. Aqui eu vou alterar para termos mais citados. E vamos clicar em salvar. Aí aqui, ó, só vamos precisar fazer duas alterações. Nos termos mais citados, vocês podem ver os termos mais citados só de publicação, se vocês quiserem. Mas aqui eu vou pegar de tudo. Seja publicação ou seja comentários de usuários, tá? Aí no gráfico eu vou agrupar por termo. Se você quiser saber o sentimento, também pode colocar aqui em dividir, tá? E eu vou apertar aplicar. Olha aí, quando eu pego publicação e usuário, vamos ver quantas postagens. Ó, a gente tem mais de 648 mil interações só nessa base aí. Vamos esperar ele carregar. Como são muitas interações, né, e precisa ler cada uma delas para fazer essa análise de quais são as palavras mais comentadas, esse gráfico ele pode demorar um pouquinho a mais para carregar, tá? Mas é normal por conta disso. Por conta dessa leitura de todas as palavras. Olha aí, ó. Aqui a gente pode ver que vírus, coronavírus, Brasil, ó, corona, Deus,
carnaval. Essas aí são as palavras mais citadas aí pelos usuários quando a gente pensa em coronavírus, tá? Aqui na base do Social News. Mas, por exemplo, aqui a gente pode ter uma noção que, de repente, vírus está ligado diretamente com corona. Aqui, o corona com vírus, né? Realmente, o gráfico agrupado por termos, ele traz exatamente essa informação, as palavras mais citadas. Mas nós também temos um novo tipo de gráfico que é super interessante. Inclusive, faz parte da uma das novas atualizações do Buzz Monitor, que é o gráfico de relações entre entidades. Esse gráfico é super interessante porque a gente consegue saber quais são os temas mais falados e quais são os assuntos que estão realmente interligados entre esses temas. Então vamos criar esse relatório. Aí esse aqui eu vou criar aqui como novo para vocês terem noção de como fazer essa criação, tá? Então eu vou clicar aqui de novo no logo do Buzz Monitor, vou entrar aqui no gerenciamento de crise e aqui vamos criar um novo relatório. Relações entre entidades. Vamos esperar ele abrir aqui. Aí aqui em fontes, mesma coisa, ó. Vou selecionar aqui coronavírus. Em filtros aqui eu vou pegar só Facebook, tá? Aí aqui eu vou selecionar só o Social News. Aí depende muito do que vocês quiserem. Se quiser só de publicação de página, ou se quiser de tudo. Aqui eu vou pegar tanto posts das páginas quanto de usuários. Aí aqui no gráfico eu vou agrupar por relações entre entidades. Vou apertar aplicar aqui, ó. Esse gráfico aqui especial, eu não vou pegar só o Social News, tá? Eu vou pegar também Twitter, YouTube, para a gente ter uma base ainda maior de dados, ó. Então aqui hoje a gente tem aí mais de 2 milhões e 300. Então, ó, esse aqui é o nosso gráfico de relações entre entidades, ó. Pegando aqui como base, ó, se vocês clicam, vocês conseguem ter uma visualização só dessa entidade aqui especial, tá? Então aqui, ó, se vocês perceberem, esse círculo maior é o Brasil. Aí dentro de Brasil, a gente consegue visualizar quais são as palavras os temas mais citados que estão interligados quando as pessoas falam de Brasil relacionado com coronavírus. Então aqui a gente consegue ver aqui, ó, coronavírus, São Paulo, SUS, casos, Itália. Então, diretamente, Brasil, relacionado com coronavírus, está ligado entre todos esses outros assuntos, tá? Então, aqui você consegue ter realmente essa base aí, essas relações entre esses assuntos, tá? É bem legal esse gráfico aí e está disponível já na conta aí de todos os nossos clientes para fazer esse tipo de criação. Aí, voltando um pouquinho aqui para a gente finalizar os nossos relatórios de Social News, vou voltar aqui no logo do Buzz Monitor e aí a gente também pode tirar alguns insights para os posts, tá? Então como que funciona? Em cada post vocês conseguem saber o total de curtidas, o total de reações, o total de comentários, compartilhamentos, né? Então você pode criar algumas métricas só para saber como que está esse volume através de um gráfico. Então eu vou criar um relatório aqui que vai ser as reações dos usuários. Então, de acordo com aqueles posts do Social News, qual que é o total de reações desses posts? Vou vir aqui em fontes, selecionar aqui coronavírus, aí aqui em filtros, ó, vou pegar só Facebook, os últimos 30 dias, aí a mesma coisa, ó, só publicação de Social News, tá? E aqui de página, quero ver só os posts das páginas do Social News. Aí aqui no gráfico, ó, como que eu posso fazer? Eu vou agrupar por mês, para eu ver o total do mês, tá? Dimensão, aqui por métrica. Aí isso que aqui é bem legal, ó. Aqui a gente tem várias métricas interessantes que a gente pode extrair. Aqui eu vou pegar reações, tá?
Só uma última configuração. Aqui no período eu vou pegar o mês de fevereiro, para não ter 2 meses no mesmo gráfico, tá? Então alterei o período e cliquei aqui em aplicar. Aí aqui, ó o total de reações. Aqui dá para ver que são mais likes, né? Então essas são aí as nossas total de reações das postagens. O próximo, vocês também conseguem saber o total de comentários. Então a gente clona esse relatório e aqui eu vou pegar total de comentários, clico em salvar. E isso que é legal de clonar, né? A gente não vai precisar criar do zero. Então aqui, em vez de no gráfico eu agrupar por reações, a gente altera a métrica para comentários. E aqui a gente já vai ter o total de comentários desses posts. Ó, tivemos mais de 842 mil comentários só nesses posts, tá? E aí um último relatório, que isso vai servir bastante para a parte do dashboard, a gente saber quais foram os posts mais curtidos. Então eu vou clonar esse relatório também, posts mais curtidos. Aí aqui no gráfico, ó, vou deixar por dia de novo, número de publicações, sem divisão. A gente vai ver aí a evolução diária desses posts, mas o que vai importar para mim mesmo é essa base abaixo aqui, que são realmente os posts. Então aqui tá vendo que a gente está ordenando por data, né? Ou seja, a interação mais recente até a interação mais antiga. Mas aqui eu posso ordenar de repente por curtidas. Aqui a gente vai conseguir ver qual que foi o post mais curtido. No caso, o post mais curtido foi do presidente Jair Messias Bolsonaro, com mais de 117 mil curtidas, tá? Mas aí vocês podem pegar outras reações também, se vocês quiserem, tá? Ó, vindo aqui para baixo, ó, vamos ver qual que teve mais a reação de triste. Ó, aqui já foi a BBC News. Tá? Mas aí descendo para baixo vocês podem pegar. Aqui a gente tá vendo que tá pegando coisa de fora, né? Se a gente pegar aqui no idioma, eu posso filtrar somente o idioma português. Aí aqui, ó, o primeiro mais triste aqui foi o do G1. O paciente foi colocado em quarentena, tá? Então, esses são os nossos relatórios de social news. Tá? E para finalizar a criação dos relatórios, a gente também tem a parte dos influenciadores, que aqui a gente vai pegar como base influenciadores para Twitter e Instagram. Então vamos criar aqui um novo relatório, influenciadores de Twitter. Ó, mesma coisa, em fontes, vou pegar aqui coronavírus. Aí aqui em Twitter, se a gente descer um pouquinho mais para baixo, ó, aqui a gente pode buscar por bio, por localização, um tipo de país, ou definir seguidores. Isso que é super legal, tá? Então, de repente, eu quero ter usuários que tenham no mínimo 25 mil seguidores, que tenham a bio, por exemplo, jornalista. Se tiver algum usuário dessa forma que foi coletado, tá? Automaticamente ele já vai trazer pra gente. Então aqui eu vou filtrar só pelo número de seguidores mesmo, tá? E aqui, esse gráfico vou também deixar agrupado aí por dia. Porque o que interessa pra gente mesmo é os usuários aqui. Então aqui, por exemplo, a gente já definiu por 25 mil. Então só está aparecendo usuários que tem o número 25 mil. Esse aqui, por exemplo, tem 42 mil. Eu posso fazer um outro ordenamento. Em vez de eu ver por data, eu já posso ver também por seguidores. Então eu já vou ver do maior para o menor. Isso é super interessante. O maior de todos foi esse PMO Índia, com mais de 32 milhões.
Descendo um pouquinho para baixo, o próximo é o Danilo Gentili, com mais de 17 milhões. Então aí, ó, vários influenciadores que estão falando sobre esse tema, né? Paulo Coelho, com mais de 15 milhões e assim por diante. Para Instagram é um pouquinho diferente. A API do Instagram não disponibiliza essas informações de seguidores e bios. Então como que funciona? Vou fazer a clonagem aqui desse relatório para mostrar para vocês. Aqui vai ser influenciadores de Instagram. Aqui eu vou pegar Instagram. Como que funciona essa busca? Através da coleta de hashtags. Então vocês viram que lá no setup a gente cadastrou as hashtags, né? Então aqui eu vou pegar só publicação, porque é o tipo de interação que traz as hashtags, tá? Vou apertar aplicar aqui. E aí, para hashtags, a gente tem dois tipos de ordenamento: curtidas e comentários, tá? Aqui eu vou pegar também somente o idioma português. Então, como que funciona? Aqui a gente pode ordenar tanto por curtidas quanto por comentários. Normalmente, os posts mais curtidos, mais comentados, vão ser de usuários que tenham bastante seguidores, né? Então, aqui, ó, o post mais curtido nos últimos 7 dias foi esse aqui, ó, com 535 curtidas. Tá? Se você quiser ver mais sobre esse usuário, você pode clicar aqui em ver original. Aí você já seria direcionado para essa postagem, tá? Então, são esses principais relatórios aí que a gente consegue fazer para a parte de gerenciamento de crise, tanto para os canais internos, através dos alertas, né? Tanto para a parte do social news e também para os influenciadores. Agora, a nossa última etapa é a parte do dashboard. Todos esses relatórios que o Thiago criou junto com vocês conseguem fazer esse acompanhamento dentro dos nossos dashboards. Como que funciona? A gente vai aqui na criação dos dashboards, em novo dashboard. Aqui a gente vai escolher o relatório que vocês criaram, a pasta de relatórios, na verdade, que vocês criaram lá no início. Então a gente vai em gerenciamento de crise, seleciona os relatórios que criamos, tá? Vocês conseguem selecionar todos. Caso depois vocês criem algum outro, vocês conseguem adicionar mesmo com um dashboard já criado. Aqui a gente escreve o nome do dashboard. Tá? Vou escrever aqui, ó, crise. E salvar. Quando a gente entra nesse dashboard, bacana é que vocês conseguem fazer ele, configurar ele conforme vocês desejam. Então, quando a gente entra aqui na edição, vocês conseguem editar o nome, fazer a atualização da página automaticamente. Então, hoje o mínimo que ela consegue atualizar em 5 minutos. Então, vocês conseguem botar aqui o tempo que vocês querem que ela atualize sozinho. Então, vocês não vão precisar de alguém atualizando para vocês. Alteração de logo, tá? Então, vocês conseguem colocar a logo de vocês. Alteração de cor de fundo, se vocês querem claro ou escuro. E aqui, como que tá a prévia como que vai ficar esse dashboard, tá? Na parte de widget, onde vocês conseguem adicionar novos relatórios. Então, caso vocês tenham algum novo relatório que vocês criaram, vocês conseguem adicionar aqui mesmo depois de já criado. E a parte de compartilhamento. O bacana é que isso vocês conseguem compartilhar com outras pessoas. Então, se a gente clica aqui em dashboard compartilhável, a gente vai criar ele aqui com o nome de crise. E ele vai gerar aqui para vocês um link. E esse link vocês podem copiar e compartilhar, onde todo mundo consegue fazer esse acompanhamento. Aqui vem dos nossos dashboards, a gente consegue também fazer comentários. Então, caso vocês tenham algum comentário sobre isso, ou mandem, estejam com alguma dúvida, tá? Vocês conseguem fazer a edição desse próprio relatório, clicando aqui, ele já direciona lá para o próprio relatório já existente para fazer essa edição. E vocês conseguem ainda ter a parte de visualização. Esses daqui a gente aconselha vocês a visualizarem assim em barras, tá? Mas quando a gente fala dos posts mais curtidos e de influenciadores, aqui para baixo, dos posts mais curtidos, é bacana vocês verem quais são esses posts. Então vocês podem selecionar aqui e ele mostra para vocês.
Então aqui tem todos os posts, ó. Ele vai aparecer já aqui com todas as reações. Com todas as reações, comentários, compartilhamentos, tá? E ainda a parte de influenciadores. Na parte de influenciadores é bacana também mostrarem os posts, porque assim vocês conseguem ver quem são os influenciadores. Por exemplo, aqui nesse Twitter, tá?